Olá! Hoje nós vamos bordar um monograma num casaquinho que foi feito com um detalhe com um detalhe no acabamento e um detalhe na costura entre manga e cava. Antes de escolher qual desenho colocar, qual monograma colocar, é preciso delimitar qual é o espaço que você quer ou que você pode ocupar para esse monograma ou para essa figura. Aqui eu fiz um quadradinho, colocando um fio de outra cor para delimitar. Eu não posso passar desse quadradinho, eu posso fazer menor, posso fazer menos, mas eu não posso extrapolar esse tamanho em altura nem em largura, porque ficaria estranho para essa blusinha que é pequena. Então, eu fiz um quadradinho. Passei um alinhavo, que depois vai ser retirado, mas é só para eu delimitar o espaço que eu posso ocupar. Feito esse espaço, conto quantas carreiras eu tenho e quantos pontos eu tenho no máximo para ocupar. Depois disso é que eu vou procurar qual desenho fazer. Aqui eu escolhi um monograma. Eu uso bastante para monogramas desenhos para ponto cruz, que já o desenho já está pronto, que já tem o quadriculado, eu não preciso me preocupar em fazer uma letra, eu já encontro pronto. Na internet também encontra bastante desenho, bastante monogramas já com o quadriculado também. No caso, foi escolhida a letra P, porque o rapazinho aqui chama-se Pedro Henrique, e ele quer uma letra P no casaco dele. Então, conto quantas carreiras eu tenho para esse monograma e quantas agulhas em largura também, para eu ver aonde eu vou colocar naquele quadriculado que foi feito. Aqui eu tenho 14 pontos em altura, então eu já sei que aqui eu tenho mais do que 14 pontos, então eu subo um pouquinho, eu não preciso pegar na primeira carreira. Eu subo um pouquinho para começar a primeira carreira do desenho ali. Também não vou ocupar tudo isso em largura, não é todo esse o tamanho da letra P. Aqui eu tenho uma quantia menor do que eu tenho aqui. Então, eu já faço uma distância no meu quadradinho em largura e em altura. E começo fazendo o ponto malha. Aqui eu vou deixar 4 agulhas desse meu alinhavo para dentro. Vou pegar a próxima. Também vou chegar um pouquinho mais para cima do que a borda de baixo. A lã que eu usei é mais grossa do que essa que eu vou bordar. Então, pode ser que ela fique falhando. Caso a linha seja muito fina, ponho 2 fios. Mas eu acredito que um fio já dê para sombrear um pouco. Fazer o ponto malha é entrar. Ele é como um Vzinho. Entrar no primeiro buraquinho do V. Deixo o fio, não faço nó, deixo o fio lá para trás. Deito a agulha ou deito a malha, tanto faz. Vou deitar a malha. E acompanho o ponto que está aqui em verde mais claro, que é o ponto da blusa. Volto a agulha para a base desse Vzinho e vou para o ponto seguinte. Então, formou um V. Esse é o ponto malha. Entrei na mesma carreira no ponto lateral. Venho com a agulha por trás. Entro de novo para formar o segundo V. Observo sempre o desenho lá. Eu tenho 4 Vs para fazer aqui de base dessa letra. Esse tipo de bordado valoriza bastante uma peça.
Existem bordados mais complicados, outros menos complicados. Fiz as 4 da base da primeira carreira, sempre olho o meu desenho. Tenho que fazer uma segunda carreira, então eu já introduzo a agulha na carreira de cima, dentro desse V, para começar uma nova carreira. Deito a blusa para ficar mais fácil. Faço o segundo V. Não puxa mais, não puxa demais o fio, nem deixa ele sobrando. Você sempre acompanha com o dedo em cima e com o dedo, a mão embaixo, para não deixar sobra de fio também. Terminei a segunda carreira, vou olhando o desenho. Aqui eu tenho 4 carreiras de 2 pontos apenas, bem centralizados. Introduzo aqui, não preciso pôr a agulha lá para o avesso. Eu já vejo, eu tenho os 2 pontos centrais que vão subir para fazer o restante da letra. Então eu já coloco a agulha que ela saia direto no ponto que eu preciso subir. Terminou a carreira, aqui são só 2 pontos. Introduzo no V de cima e faço novamente a carreira. Vou para o ponto de cima. Essa é a 4ª carreira. Observo o desenho novamente. Agora eu continuo reto na lateral, só que eu aumento mais 3 pontos para a direita. Observo o desenho. Aqui ele pede para eu aumentar mais um ponto na carreira de cima. Então, ao invés de eu voltar a fazer aqui, eu faço no ponto do lado. E volto uma carreira. Sempre acompanhando o desenho que eu tenho lá, o monograma que eu tenho lá no livro ou na revista. Aqui eu faço 2 agulhas apenas. Eu estou nessa carreira aqui, eu faço 2 agulhas apenas. Sigo para cima 4 carreiras.
essa quarta carreira. Volto ao desenho aqui. Eu fiz as 4, agora ele pede um ponto para a esquerda. Então, ao invés de eu introduzir nesse buraquinho que eu já tinha colocado, eu tiro ele dali, vou para a lateral. Observando o desenho, ele pede aqui para eu vir 1, 2, 3, 4 agulhas para a direita. Antes de eu colocar no lugar errado novamente, olha o desenho. Eu fiz as 4 para a direita, agora ele pede para eu encolher uma. Então, ao invés de eu subir o ponto aqui, eu subo no ponto do lado. Se eu vejo que foi repuxando, foi puxado demais o fio, retorno a tensão dele para ficar normal. Porque se eu puxo demais, ele fica aparecendo o fundo da blusa. Terminei e acabou o fio também. Então, eu levo para o avesso. Depois, esse vai ser arrematado. Está faltando alguma coisa no meu monograma. Então, coloco mais fio. Não é bom ficar com um fio muito comprido aqui, porque ele atrapalha o bordado. Mas também não ficar muito curto. Preciso começar. Eu tanto posso descer, quanto eu posso subir. É mais fácil subir o ponto do que descer. Então, observa onde é que eu estava. Estava na segunda carreira aqui. Então, agora eu vou mais um para fora e 3 para a esquerda. Deixo o resto de fio razoável ali dentro, sem nó, para eu conseguir arrematar depois, para ele ficar firme. Ele não fica solto lá o fio. Três para a esquerda. Agora eu volto um ponto para cá. Terminei a letra, levo para o avesso o restante do fio. Sempre dou uma acertada na tensão desse fio para ele não ficar aparecendo demais a cor de fundo. Aqui eu tinha delimitado, sobrou para cima, sobrou para baixo, para os lados também. Tiro os alinhavos e eu tenho um monograma feito. Para o lado avesso, aproveito os fios que eu tenho aqui, coloco novamente na agulha,
Esses restinhos de fios não podem ser cortados assim, e eu vou trabalhar ele. Não posso cortar e nem fazer nó no avesso. Eu vou levar o fio, só pego ele. Eu vou levar o fio longe para depois ser cortado. Desço, sem repuxar, sem puxar demais. Só pego o fio que eu estou tentando encobrir. Não pego o ponto da malha em si, porque senão ela vai aparecer no lado direito. Faço um vai e vem. E depois corto. Não posso cortar perto porque ao lavar esgaceia o ponto e ele começa a se desmanchar. Desmancha o desenho. Isso não dá para ser feito. Ah, mas eu entreguei a blusa que a pessoa cuide. Não é bom. Você precisa deixar a blusa impecável para que a cliente lave, use e não desmanche por muito tempo. Ok? Nossa dica então para hoje: fazer monogramas ou qualquer outro desenho, fazendo o contorno, o quadrado, para delimitar, escolhendo o motivo e depois bordando. É um trabalho muito bonito, valoriza peças, pode ser usados os desenhos. Imagine um desenho bonito desse, não numa blusa aberta porque não cabe, mas imagine um desenho desses numa blusa fechada, numa blusa de criança, não vai valorizar? Monogramas, outros desenhos, esses são desenhos próprios para ponto, são desenhos para ponto cruz, além de outros, e podem ser usados para bordar em malha também, certo? Nossa dica então para hoje é essa. Bom trabalho!